E aí, galera, Mictal, vamos aí para uma Red Pill aí, né? Eu vou falar um negócio aqui. Tá, o que tá bombando hoje na internet é o fato de uma criança que morreu, né, na queda de um elevador lá em Pernambuco. Aliás, na queda de um prédio, né, em Pernambuco. E a grande confusão é porque durante o momento que ela estava no elevador, a dona da patroa, a dona da patroa, a patroa, né, da mãe da criança não tirou a criança do elevador, essa confusão toda. Eu não sou um abobado, né, e nem uma pessoa desprovido de empatia, né, assim, eu lamento que a criança morreu e tal, né, era uma criança, né, um ser inocente, né, que não viveu praticamente nada da vida, né, 5 anos de idade, né, realmente estava começando a pensar em viver ainda, né, é triste. Mas uma coisa que deve ser destacada disso tudo é o seguinte, algumas conclusões minhas. Primeiro de tudo, a impressão que eu tenho, posso estar errado, eu tentei pesquisar alguma coisa na internet, não consegui achar, mas a impressão que eu tive, de certa forma, é que a mãe da criança é uma mãe solteira, porque as poucas aparições que eu encontrei do pai da criança, né, sei lá, não teve participação do pai da criança junto com a mãe da criança, né? O pai da criança foi na manifestação junto com a avó da criança e algumas tias, né? A criança estava na casa da patroa, por quê? Porque que não estava com o pai em casa, né? Ah, não estava na creche porque o coronavírus, não sei o que, tá, mas por que não estava com o pai em casa? Não sei, posso estar enganado. Dá a impressão de que é uma mãe solteira, tá? A tal da patroa, né, que é aquela que mexe no elevador lá, a gente sabe muito bem o tipo de mulher que é, né? Modernetezinha clássica, né? Mulher lá do prefeito e tal, né? O cara alfa. A gente já sabe muito bem, condomínio de luxo, não há nada de novidade nisso aí. Agora é o seguinte, quem aqui nunca viu na rua, no dentro do mercado, dentro do caixa eletrônico, aquelas crianças mal criadas que ficam batendo no teclado, dando porrada nas coisas, a mãe fala, menino, para de fazer isso, ele olha com cara de deboche para a mãe, continua fazendo, chuta a canela dos outros, enfim, aquele auê todo. Bem, quando você olha a imagem do elevador, você vê muito facilmente esse perfil de criança. Porque a patroa tá lá falando com a criança continua lá apertando os botões, fica com aquela cara, né, estufada, tipo desnobando. Aí é muito interessante porque o pessoal, quando toma postura de ser MGTOW, a gente sai do cenário, sai do jogo. A gente, como é um jogo viciado, onde o homem só perde, o homem mediano só perde, quando o MGTOW, a pessoa, né, reconhece, percebe a ideologia MGTOW, essa forma de viver, esse estilo de vida e tal, a gente simplesmente sai do jogo. Porque se a gente não participa do jogo, a gente não perde. É um jogo que a gente só perde, ou perde ou perde. Então se a gente sai do jogo, a gente não perde. Porque a gente não joga, não está no jogo da Matrix. Então é interessante a gente ver uma criança, tá, que acredito que seja filho de mãe solteira, mas mesmo que não seja, você olha na imagem e percebe que é uma criança mal criada, que está adulta, a mulher lá falando e a criança está esnobando. Você vê claramente isso nas imagens do elevador. E você vê uma modernete, né? Você vê a criança consequência da sociedade atual, né? Uma criança mal criada. E você vê a modernete, né? Que é a patroa lá da mulher, lá da mãe da criança, que é também um fruto da sociedade atual, né? Essas mulheres empoderadas, com o narizão em pé, né? Você dá um cartão de crédito para ela gastar no shopping, ela sabe gastar perfeitamente, mas cuidar de uma criança, já, opa, peraí, lavar uma roupa, cuidar de uma cozinha, opa, peraí, o negócio já fica difícil. Então a modernete não tem paciência para ficar, né, de coisinha com criança, né? Então você vê uma criança snob, né? E você vê a modernete que tá pouco se lixando, né? Tá lá também, né? Ela tá preocupada em fazer unhazinha para poder
sei lá, tirar foto e postar no Facebook, né, naquelas fotos, né, a gente já sabe como é que funciona hoje o Instagram, essas coisas, ou querendo fazer a unhazinha para ir pro shopping, pro jantar chique, sei lá o que. Então a gente já tem mais ou menos um perfil na cabeça como é que funcionam as coisas. Essa é a minha opinião, tá? Então é interessante a gente assistir essa cena, né, nós que estamos fora do jogo, e ver a própria sociedade moderna se degladiar, se consumir, né, se devorar. É a moderninha, né, que conseguiu o cara alfa lá, que é o prefeito, tá ali, ó, riquinha, né, só quer cagar goma. E você vê uma criança que também, né, é fruto da sociedade moderna, né, uma criança que não teve uma criação rígida. Se for filho de mãe solteira, isso é uma boa justificativa. Se não for, se o casal realmente estiver junto e tal, de boa, criando a criança, também não deixa de ser uma consequência da sociedade moderna, porque hoje em dia, se o pai encostar a mão, der um tapa no filho para educar, é considerado agressão pelo estatuto da criança e adolescente. Então, a nossa sociedade está totalmente pervertida. Então a gente que está fora do jogo, MGTOW, resta a gente ficar olhando eles se degladiarem, a sociedade se degladiar. Então isso vai ser cada vez mais comum, coisas do tipo. A própria geração mimimi brigando e consumindo a própria geração mimimi. Uma coisa que me chamou a atenção nesse caso é o seguinte: vários veículos, vários noticiários se negaram a publicar foto da patroa, da mãe da criança que caiu do prédio, e também de divulgar o nome dela. Embora o pessoal tenha falado que ela é a esposa do prefeito da cidade, não sei aonde e tal, mas se recusaram a divulgar o nome e a imagem dela, falando o seguinte: não podemos divulgar por conta da lei de abuso de autoridade. Interessante. Por que não está divulgando a imagem e o nome dela, por causa da lei de abuso de autoridade, mas estão divulgando a toda instante a foto do delegado lá em São Paulo que levou 6 tiros? Ele foi vítima, e estão tentando a todo custo colocar o cara na cadeia como assassino. O cara escapou de morrer, ficou na UTI um tempão, está para perder um dedo, está na briga agora para ver se consegue salvar o dedo, porque o dedo foi praticamente arrancado por um dos tiros, e ele tem que agora se preocupar em provar o óbvio, que ele é inocente, que ele levou 6 tiros de uma mulher lá que, né, percebeu que tinha perdido o jogo, né, que não ia conseguir pegar o alfazinho lá da história, e resolveu dar tiro para todo lado. Então vejam a nossa sociedade misândrica. Para poder estampar a cara de homem, é 5 minutos. O cara é o suspeito do não sei o que. Pá! Tá lá, foto, cara, o nome do cara, mora na cidade tal, na rua tal, vai lá pessoal atrás para lixar, vai lá pessoal atrás para bater, passa propaganda na televisão, reportagem mostrando a foto do cara. Agora a mulher não, a moderninha não, peraí, tem a lei de abuso de autoridade, não pode mostrar a foto e o nome dela. Interessante, né? Muito interessante. Para encerrar esse vídeo, não ficar muito longo, essa semana foi estuprada lá em São Paulo, na cidade de Cotia, uma jovem, e pegaram o cara lá, o estuprador e tal, enfim. Uma frase que essa menina que foi estuprada falou na reportagem me chamou muita atenção. Ela falou algo nesse sentido aqui, eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas ela falou assim: a sociedade, né, isso precisa parar, os homens não podem continuar estuprando a gente. Ela falou algo nesse sentido: os homens não podem mais continuar estuprando a gente, precisa alguma coisa ser feita. Foi algo nesse sentido. Me saltou muito aos olhos que, na mente dela, homem é sinônimo de estuprador. Porque ela não foi estuprada por um homem, ela foi estuprada por um estuprador. Dentre toda a amostragem universal, né, no planeta, né, durante toda a amostragem de homens que existem no planeta, uma porcentagem mínima é estuprador, tá? Do mesmo jeito que da amostragem geral de mulheres no mundo, né, uma quantidade lá minúscula faz aquele infanticídio lá, né, mata a criança durante o estado puerperal e tal. Então, como é que pode uma mulher... ela estava meio com a cabeça quente porque ela tinha sido estuprada, tá bom, bacana, mas isso aí a gente vê todo dia. Todo homem é um potencial estuprador. A gente cansa de ouvir isso na boca de mulher feminista. E essa mulher que foi estuprada, ela falou isso. Na cabeça dela, pelo que ela falou, na cabeça dela todo homem é um estuprador. Então quando é que os homens vão parar de estuprar, né? Não, quando é que os estupradores vão parar de estuprar?
A palavra, a construção tem que ser diferente, porque nem todo homem é estuprador. Na verdade, é uma minoria ínfima de homens que entram nessa vertente de estupro, tá? E isso tá muito comum hoje na nossa sociedade. Tá batido, tá tranquilo. Falar que todo homem é estuprador, falar que todo homem é grosseiro, todo homem é violento, tá na moda. Ninguém questiona. Agora vai um homem falar que toda mulher é vadia, que toda mulher é prostituta, que toda mulher é gananciosa ou qualquer coisa nesse sentido, levantar uma faixa dessa, por exemplo, na rua, ele vai ser criticado pelo movimento feminista, ele vai ser atacado por outros homens, a polícia vai lá dar voz de prisão como um crime, né, agora na cabeça eu não me lembro qual é o crime específico, mas vai lá tipificar o cara em alguma lei. Agora as mulheres podem encher a boca para falar que todo homem é estuprador, que todo homem é agressivo, que todo homem é um babaca, que todo homem é não sei o que, tá tudo certo. Essa é a nossa sociedade que nós temos aí, tá? A sociedade do movimento feminista, e que essa sociedade vai se degladiar, se autoconsumir muito vorazmente agora nos próximos anos, e cabe a gente, né, cabe a nós, MGTOW, ficar com a pipoca assistindo a geração mimimi se autodestruir, né? Então é isso, galera.